Boa noite, pessoal. Chegou o grande dia. É a nossa live de encerramento de 2025. E eu tô muito feliz, um pouco nervosa, porque eu vou conversar com os dois ao mesmo tempo. Aqueles que fizeram com que esse momento, as sextas-feiras, fossem tão ricos, cheio de conhecimento, cheio de aprendizado pra gente. E hoje eu vou receber os dois ao mesmo tempo. Olha que beleza. Pera lá, que o professor aqui acho que já chegou. Ah, ainda não tenho pedidos para entrar. Hello, Marcinha. Sempre pontual para nossa live aula live com o professor Osnir e com a Luciana. Oi, professor. Cadê? Você fez o pedido para entrar? Isabela, boa noite. Muito obrigado pela presença tão pontual. Estou muito feliz que 2025 a gente cumpriu muito bem a nossa agenda, né? Acho que eu estava conversando agora há pouco com a Gabi, acho que a gente teve que cancelar uma ou duas lives, mas a gente conseguiu fazer live o ano todo. E isso foi muito bacana, né? Tanto com a Lu, quanto com o nosso querido mestre, o professor Osnir. Aqui, convite. Mas não temos pedidos. Só um minuto, pessoal. Olá, Mara. Boa noite. Bom, pessoal, enquanto a Gabi tá aqui do lado que vocês não estão vendo, o professor chegou. Cadê? Ele vai Ele entrando. chegou, ele já saiu, mas vamos lá. Hoje eu ia começar a nossa live cantando uma música que, durante a aula hoje de manhã, aqui, prática com o professor Osnir, parecia que eu ouvia ele falando e ao fundo vinha essa música. É preciso saber viver. E o nosso mestre, os Nicos de Nota, eles vão aqui ajudar a gente a saber viver, né? Porque a gente vive sempre de forma tão automática, a gente não tem tanto conhecimento de algumas coisas, e aí a gente, junto com eles, a gente vai conseguir desvendar bastante coisa. Vamos lá, convidar, não. Não, você convidou, Ju. Cadê? Cancela. Professor, te mandei um convite agora. Vê se você consegue entrar. Eita, eita, eita. Cadê a Luciana? Chegou de novo, professor. Só que está com a câmera ao contrário. Professor, você me escuta? Aí! Olá, professor. Boa noite. Olá, Tá tá me animado? ouvindo? Eu tô te ouvindo muito bem. Então tá bom. Ah, a Lu também chegou. Peraí, deixa eu ver como que eu faço para convidar ela aqui. Aqui. Lu, te mandei um convite aí. Você ouviu eu cantando? Eu ouvi, Ficou bonito eu cantando? ficou. Lu, tava falando Oi. aqui, ó. Boa noite, meu Boa noite. amor. Seja bem-vinda. Ó, eu tô até nervosa de conversar com vocês dois ao mesmo tempo. Eu não tenho maturidade. Não tenho maturidade para isso, gente. Olha lá, o pessoal que está entrando, me ajuda aí com as perguntas, né? Porque hoje a gente vai falar aqui sobre a conexão do yoga e do Ayurveda. E aí eu estava comentando com o pessoal que hoje pela manhã o professor estava dando uma aula que ao fundo eu ouvi essa música. É preciso saber. E aí eu falei, pô, nessa live hoje eles vão ensinar a gente a saber viver, né? Por favor. O Ayurveda ensina a viver?
E o yoga ensina a morrer. Eita, olha, já começamos com uma pílula boa, ó. Né? Essa é a pílula vermelha ou azul do Matrix, da Matrix? Não sabemos, não sabemos. Olá, tenho certeza que todo mundo que está nessa live conhece a gente, mas se você recebeu essa live, porque os nossos colegas vão encaminhar essa live para os amigos aqui do Yoga Studio Sudashana em Santo André. Temos aulas práticas de Hatha Yoga, vários cursos, vários estudos sobre a tradição védica, sobre o Ayurveda, né? Estou aqui com dois professores maravilhosos aqui do estúdio, né? E temos outros professores, professor Guilherme, professor Henrique, que tornam essa casa um lugar assim acolhedor, um lugar para a gente estudar a tradição e através do estudar a tradição se estudar, né? Voltar-se para um real autoconhecimento e promover uma verdadeira transformação na gente, né? Então, professores, e aí? Como é essa relação yoga e o Ayurveda? Quem começa? Vou deixar a palavra para o mestre Osni. Mestre Osni tem que abrir a live. É lógico. Como assim? Pois é, né? Vocês ouviram a Gabriela gritando aqui, né? O que ela falou? Não ouvi. O que ela falou? Falta o mantra. Falta o mantra. Então, já que a Gabi gritou que falta o mantra, vamos de mantra, certo? Alguém tem que ter juízo aqui, né? Que seja ela, né? Com certeza. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidhyakena Yopakarotam Bravaran Muninam Patanjali Pranjaliranatosmi Ragadirogam Satatanushattan Sheshakaya Prasurtana Shesha Autsukya Moham Ratidan Jagana Yo Purva Vaidhyaya Namostu Tasmai Muito bem. Agora sim. Agora até eu acalmei. E você aí em casa, se acalmou? Bom, pessoal, lembrando, né, que essa live, ela sempre vai fluir de forma mais proveitosa para todos nós, através da participação de quem está assistindo. Então, vamos conversar, né? Façam as suas perguntas, façam os seus comentários, para que a gente possa ter esse momento como um momento de estudo, né? De grande estudo, de grande potência. Então, agora seriamente, né, professor? Qual é essa conexão entre o Ayurveda e o Yoga? Então, né, nesses dois, a gente chama de mantra, né? Não é bem um mantra, mas vamos chamar de mantra para simplificar, né? A gente reverencia Patanjali por trazer o yoga para a serenidade da mente e o Ayurveda para a saúde do corpo e a gramática para a pureza da fala. Depois a gente reverencia aquele Vaidya, né? Aquele médico que removeu
as impurezas de si, ganância, né, ciúme, todos esses sentimentos que acabam impedindo que a gente evolua, né? E reverenciando esse Vaidya, que primeiro removeu todas essas impurezas da mente, né? Quando a gente fala raga, que se a gente for traduzir, né, significa cor, mas principalmente a cor vermelha. Então, quando ele diz raga adi roga, roga significa doença. Então, quando você diz raga adi roga satatana shakta nashesha kaya prasultana shesha, você está reverenciando um médico que removeu primeiro esses obstáculos, né? Que para o Ayurveda é a porta de entrada para todas as nossas doenças. Então, Patanjali trouxe a saúde da mente, né? E se a gente for olhar esse mantra de abertura, a gente não vai ver uma coisa diferente disso, né? Porque para Vagbata, todas essas emoções coléricas, né? Raga significa cor, vermelho, especificamente. Todas essas emoções coléricas são a porta de entrada, né? Para todos os nossas doenças, nossos desequilíbrios. Então, como diz o Dr. Lad, né? O professor aí da nossa querida Luciana, um yogi que não conheça a Ayurveda é um meio yogi, e um Vaidya, né, que não conheça yoga é um meio Vaidya. Então, são duas ciências que se complementam. Qual é o problema hoje em dia? O problema é que as pessoas não entendem que se elas têm algum problema, algum desequilíbrio do corpo, elas deveriam recorrer ao Ayurveda e não ao Yoga. E hoje, né, professor, foi bem interessante a aula que eu comentei hoje, porque você estava dentro de uma sala de yoga, né, com as pessoas voltadas para a prática dos asanas e tudo mais. Só que, assim, brilhantemente a coisa foi revertendo para esse conhecimento do Ayurveda. E que eu notei, assim, na sala de aula, o quanto as pessoas ficam assim, nossa, eu não imaginava que... quer dizer, isso eu acho que passa pela cabeça, né? Porque passava pela minha. Eu não imaginava que eu tinha que olhar para isso. Eu não imaginava Exato. que, né? Porque a gente associa muito, como você falou, né? A gente vai para o tapete querendo resolver todas as questões físicas, né? Então, eu vou buscar no yoga isso, pensando que é só isso que vai resolver, né? Apenas isso já vai me resolver. E aí a gente encontra dentro da sala de aula, quando a gente tem um mestre, né, dando um professor que conheça tudo isso, como realmente impacta, realmente muda a vida da gente, apesar da gente resistir, né? Porque assim, a gente tem aqui, né, a Lu sabe disso, ela estudou com vários indianos, e os indianos, eles não separam as coisas. Né? Eles estão dando uma aula de Ayurveda, dali a pouco eles introduzem um pouco de Yoga, e dali a pouco eles introduzem um pouco de Vastu Shastra, dali a pouco eles introduzem um pouco de Jyotish, né? Por quê? Porque é um corpo de conhecimento. E como sendo um corpo de conhecimento, a gente não pode fragmentar tudo isso, né?
E, infelizmente, a maior parte dos professores, eles não conhecem tudo isso, então eles fragmentam. Então, ou eu sou um professor de asana e eu vou dar asana. Ou eu sou um professor de Ayurveda e eu vou dar Ayurveda. A Lu cansou, né, de fazer essas observações. Eu estou fazendo lá uma aula com o doutor Lade, ele está falando disso, de repente ele entra num outro caminho, Exatamente. né? Não, Aí você fala, ué, peraí, ele estava falando de Ayurveda, agora ele está falando de Jyotish, agora ele está falando de Yoga, né? Então, Esse Lu, tiozinho conta é pra meio gente esse maluco. momento. Conta pra gente esse momento aí que você fez Isso, esse Lu. questionamento. Eu acho que tem são duas, isso, tudo que o Zen está falando tem duas frases, né? Uma que eu ouvi também numa aula, né, que eu estava frequentando, eu fui numa aula e aí o Vaidya, né, ele estava falando de um assunto e aí, de repente, esse assunto, ele, né, foi para iluminação. Literalmente, ele estava descrevendo o caminho da iluminação. E aí eu parei com gente, mas a gente estava falando de uma coisa super densa, física, né? E de repente ele passou para um assunto. E aí eu parei e fiquei assim na minha cabeça, gente, por que ele está falando disso agora, né? E aí eu sempre, né, levanto a mãozinha e perguntei, falei assim, mas por acaso, né, dentro do que você está ensinando, assim, você vai falar também sobre iluminação, ou o Ayurveda também vai levar para esse mesmo caminho que o Yoga? Aí, aí ele olhou assim para mim, né, balançou a cabeça assim, indiano, né? Bem, né, ele faz assim com a cabeça, você não sabe se é sim, se é não, né? Aí ele falou assim para mim, o Ayurveda termina onde o Yoga começa. Ou o Yoga começa onde o Ayurveda termina. Então, para ele não tem Exatamente. ele não tem uma linha, né, que separa, né? Então, isso que o Osiris falou, tava falando assim, mas o Ayurveda é bom, é dedicado para o corpo e o Yoga para a mente. Mas se a gente for olhar exatamente nesse sloka que ele falou, que é o do Ashtanga Hridaya, né, que tudo começa em Raga, a gente está falando que começa na mente, né? Então, assim, é um paradoxo, né? Porque, assim, dependendo de onde você está, em qual estágio de adoecimento, você vai, sim, usar ferramentas densas, e às vezes, ao mesmo tempo, ou dependendo de onde está isso, a gente vai usar as ferramentas mais sutis, né? O yoga, como dentro de toda a sutileza do yoga, o asana é o mais denso, né? E dentro de toda a densidade do Ayurveda, a gente tem várias coisas que são sutis, né? E que vão se aproximar muito, né, dos exercícios respiratórios, né? Tem, né, dentro do instituto, muitas vezes a gente era orientado a passar, né? Porque eu fazia as consultas, né? E aí você como você está numa clínica, né, e aí você tem um supervisor, e aí o supervisor ele vai te acompanhar, muitas vezes era orientado você dar exercício respiratório, né, por vários motivos, né, e tudo para mudar aquele status de pensamento enquanto a pessoa estava tomando erva, enquanto ela estava fazendo algumas outras coisas. Para quem assistiu o filme do Dr. Lado, tem um momento que ele fala, do documentário, né, ele fala, né, para algumas mentes, a gente precisa da erva, porque ela só vai entender nessa língua. Mas, e ele já tinha pego, ele é um pranacharya, né? Então, assim, a pessoa, quando ele consegue, através do toque pelo pulso, ele transferir, né, regular seu prana, regular o que está desregulado, vamos dizer assim. E aí ele pega o pulso dessa pessoa, né, e ele fala assim, o remédio já foi dado, né, só que ele precisa da erva. A mente dele precisa da erva. Então, depende da pessoa, né, depende de qual estágio, depende da idade, depende de muitas coisas. E, isso que o Zen está falando da aula, que eu, né, vários momentos, principalmente no início, né, hoje eu assisto a aula dele, ele vai navegando, você vai sabendo, até por conta de todas as aulas que eu fiz com o Osnir também, né? Mas, se não fosse as aulas. E ele cita o texto, cita. Eu falei assim, tá, eu sei de qual Upanishad ele tá falando. Tá, ele tá falando de tal, né? São textos de yoga, né? Ele não tá, né, não tá falando só dos textos clássicos de Ayurveda.
E então, mas no começo, eu tava no meio da aula e falei assim, gente, mas para onde ele foi agora? Qual o caminho que ele É que pegou? tudo tem o seu tempo, né, para a gente conseguir fazer a junção. Eu até queria a opinião de vocês dois, né? A Carol fez um comentário aqui, né? Mas em relação às aulas de yoga, né? Mas o aluno fragmentado não quer saber de tudo, ele quer asana, infelizmente, né? E eu não sei, eu acho que assim, eu acho, né? A gente, quando chega na prática de yoga, por exemplo, como eu cheguei, né? Oi? Mas com o tempo você vai ouvindo determinadas coisas e vai amadurecendo. Mas para isso acontecer, eu acho que precisa ser mostrado, porque senão, né? Sem dúvida. O que vocês poderiam falar para Carol sobre isso? Para Carol, para Então, nós, né? primeiro, né, a Camila perguntou qual o nome do documentário, né? Chama O Médico Indiano, Fácil. não é, Acho que é Lu? o médico que veio da Índia. É, uma coisa assim, o Acho que é médico The que veio Doctor. indiano, mas eu Acho que acho que é o médico indiano, alguma coisa, que é do Dr. Vasant Lad. Eu vou pegar aqui o nome certinho. Estamos todos anotando aqui. É o médico, não, é o médico em português estava como médico indiano. O médico Médico. indiano é o nome em português, né? É. E acho que em inglês é Doctor from India, alguma coisa assim. É só procurar alguma coisa do Dr. Lad que vai aparecer alguma coisa. A Carol colocou, quando eu fui atrás do Osmir, eu fui atrás do conhecimento e não do asana. Então, assim, né, a maior parte das pessoas, a maior parte dos professores, eles ensinam asana, e ok. O X da questão, na minha visão, é que a gente tem que plantar uma sementinha no aluno de que existe alguma coisa além do asana. E se o aluno entendeu que existe alguma coisa além do asana, ele próprio vai buscar atrás, né? Mesmo desse professor ou de outro professor que seja, mas ele vai entender que o yoga está muito além, né? De um asana, né? De uma postura, que existe toda uma filosofia, né? Que existe todo um conceito por trás, né? Dessa prática. E se o aluno está feliz só com o asana? Mas eu acho que isso tem a ver com a nossa própria ignorância. Eu vou falar por mim, né? Então, o Cosmir, ele dá aula há muitos anos e então assim hoje e eu cheguei no Osni por conta de uma referência. Então assim, quem chega no Osni provavelmente já sabe por todo o histórico, né, dele o que que ele está ensinando. Mas eu vou falar assim por mim, assim, eu só fui entender o que que é esse yoga interno numa aula de Ayurveda. Não foi numa aula de yoga. E eu frequentava, fazia inúmeras aulas de asana, porque era assim que eu enxergava que era o yoga. Porque o yoga também, a maneira como ele foi introduzido no Ocidente, assim como o Ayurveda, ele veio como um item, né, o Panchakarma, né, durante muitos anos as pessoas e ainda tem muita gente que enxerga, né, assim como se enxerga o yoga como asana, pega um item, imagina, de 8 angas, a gente pegou um item e fica falando só desse item. Da vastidão do Ayurveda, a gente pega lá o Panchakarma, que é o processo cirúrgico, né, ou de limpeza mais profunda, e você só fica falando disso, né? E tem uma vastidão de coisas, né, que são muito mais importantes ou que vão sustentar essa saúde, esse corpo, né? Então, Eu queria só fazer um adendo aqui, né? Primeiro, né? Falar o que a Carol falou aqui, né? Eu fui atrás do asana e me apaixonei pelo conhecimento. Isso é importante. O segundo ponto é o que a Lu acabou de falar agora, né?
Porque Panchakarma é uma coisa muito mais séria do que as pessoas veem hoje em dia como um simples detox, né? Né? Para a maior parte das pessoas, Panchakarma é detox. E eu queria só que então a Lu falasse um pouco mais sobre isso, porque assim, é importante elucidar as pessoas que o Panchakarma é um processo muito profundo e que as pessoas estão olhando para ele de uma forma muito superficial, assim como olham para o yoga de uma forma muito superficial, mas o Panchakarma é uma coisa muito mais séria e que Sim. precisa ser olhado com um pouco mais de cuidado. Lu, você pode, por favor, elucidar para a gente isso que você acabou de falar? Então, quando a gente fala em Panchakarma, ele é um item, né? Então, o Ayurveda ele é vasto. A gente está falando de um corpo de conhecimento, assim como é o Yoga. E dentro desse corpo de conhecimento, a gente fala de muitas coisas antes de chegar no Panchakarma, né? Então, a gente está falando de rotina, a gente está falando do cuidado mental, né? De você purificar os sentidos, quando a gente fala da rotina diária. A gente está falando de Rituchara, da rotina sazonal, que é uma das principais causas de adoecimento, né? Das 3 principais causas de adoecimento, ela é uma das 3, né? A gente está falando do cuidado dos sentidos, então tem da alimentação, né? Que a gente pode, com isso, né? Com esse entendimento, remover, diria assim, 80% dos desconfortos, né? Que a pessoa que ela tem sentindo. Quando a gente recebe assim, o Ayurveda aqui no Brasil, a gente recebe com a abordagem do Panchakarma. É assim como a gente até aprende quando a gente faz o curso, né? E aí fica com uma sensação que todas as outras coisas, elas não dão efeito, que o que dá efeito é você tratar a pessoa e fazer o Panchakarma. Pancha é 5 karmas, são 5 ações. Então são 5 ações que você deve fazer você deveria fazer no seu corpo quando necessário e sob orientação médica. Então, assim, um Vaidya, ele vai ter condições de entender a intensidade, a frequência, né, e o momento de fazer, porque tem momento no ano para você fazer isso. Né? Então, um Viretna, que é uma limpeza, uma remoção do excesso de pita, a gente vai fazer no outono, que não é no outono que a gente conhece, mas aquela parte quente do outono. Por quê? Porque a gente está aproveitando um momento de intensidade de pita, que o nosso corpo ele vai se intensificar pela movimentação da Terra, né, da estação do ano, onde isso se acumula no nosso corpo, então a gente vai pegar essa ajuda na natureza e a gente vai provocar esse agravamento no corpo daquela pessoa para fazer o expurgo. Porque aí você não precisa vamos dizer assim, pôr a pessoa num estado de sofrimento muito grande se eu fizer numa outra época, né? E aí isso gera um desgaste e eu posso sim danificar o tecido da pessoa, eu posso sim provocar uma outra doença se eu não souber manejar isso de forma adequada. Então isso tem a ver com uma precisão de época, tem a ver com a pessoa saber, né, o médico entender da idade e de quanto aquela pessoa suporta fazer aquilo, né? E tem a ver, né, com a medicação, né? O que eu vou usar e um acompanhamento. Acho que o mais importante do Panchakarma não é a ação em si, porque quando a gente aprende, a gente fala, mas é só eu fazer a pessoa ir lá no banheiro, né, e fazer né, o Viretna é eu fazer a pessoa ela evacuar muitas vezes ao longo do dia, né, até aquilo estabilizar, se limpar. E aí a gente fala assim, mas então é só eu pegar lá e fazer um chá, fazer a pessoa. Não é só isso, porque eu tenho um preparo, eu tenho que entender exatamente o que eu estou removendo, né? Entender os sintomas que isso vai provocar, porque no estado de agravamento a pessoa pode ter várias coisas e eu tenho que sustentar isso com a pessoa, porque porque também tem eu vou parar isso no meio do agravamento e eu vou deixar a pessoa ruim daquele jeito? Não posso, né? Então, eu tenho que acompanhar isso, fazer a limpeza e o mais importante do que é a limpeza é o pós. Porque depois que eu removo aquele excesso, eu preciso prestar atenção em como eu recupero aquele tecido, né?
E isso, às vezes, fica um pouco um ponto vácuo, né? No meio do nada, assim, que parece que a pessoa faz o detox e volta a fazer tudo que ela estava fazendo antes. Então, eu tenho uma falta de conhecimento do como eu devo me comportar depois, né? E os karmas, né, que são 5, o médico ele vai escolher quais você vai fazer. Então, assim, a Então, gente cinco, tem... né? São 5. Então, a gente tem, né, o primeiro, né, que é o Vamana, né, que ele é uma remoção de capa dosha. Eu acho, dentro dos 5, ele é o mais perigoso, porque capa é o que sustenta a vida, capa é o que sustenta a imunidade, capa é o que sustenta a sua vontade de viver, capa é o que sustenta tudo. Um bom capa é o que que traz odias, né? Então, se eu removo demais, eu posso sim gerar uma perturbação, né? E gerar posso provocar uma outra doença. Se eu errei na mão, né, eu vou ter que depois recuperar aquilo, né? Mas eu preciso entender que eu errei na mão, ou o médico precisa ser muito preciso, né? Então, assim, normalmente são médicos com muita experiência que eles vão aplicar esse Vamana, porque tem a ver com essa intensidade, porque você está removendo algo que sustenta a sua saúde. Não quer dizer que você não possa fazer, né, dentro uma comparação com o yoga, porque aí a gente pode juntar mesmo, que tem uma limpeza dentro do yoga, que você faz essa retirada de capa dosha também usando o vômito, né? Só que qual que é a Então, mas é o que diferença? você falou também, né? As coisas se É, unem, elas não mas ficam assim, tão separadas. qual que é a diferença? Porque quando a gente fala na cria, nesses crias, nessas limpezas de yoga, a gente está falando de algo local, onde eu não intensifiquei absolutamente nada antes. Então, eu estou tirando aquilo que está ali, né, aquele excesso, e que isso vai ajudar, né, a pessoa. A diferença quando a gente fala do Ayurveda, é que existe uma preparação onde eu tenho uma medicação, onde a pessoa vai ter que ingerir uma quantidade muito grande de ghee medicado, e esse ghee ele tem a ver com essa provocação que eu quero, ou algo que, no caso do Vamana, que eu vou provocar o excesso de capa, né? Também vou provocar isso com leite, iogurte, né? Então, assim, eu tenho que saber o que estou fazendo, né? Mas no cria do yoga eu não tenho isso. Então, apesar de ser um paradoxo, né? Essa limpeza do yoga ele vai ter um impacto local e do Ayurveda não, ele vai ter um impacto mais profundo. Então, assim, quando a gente faz, se você for passar por um Panchakarma, tem que ter um acompanhamento antes, durante e depois. Né? Não dá para fazer, né, qualquer coisa antes, o durante fazer lá, né, como se fosse uma ação que eu faço em casa, e depois o depois eu não tenho acompanhamento. Então, assim, são 5. Então, o primeiro é esse para limpeza de capa, o segundo, né, pita, o terceiro de vata, que é o bast. Então, eu tenho os bastes de limpeza, de nutrição, né? E dentro esses três, né, normalmente, assim, os médicos eles fazem mais o viretina e mais o bast, porque é mais seguro, né? E eles não fazem um viretina muito forte, né? Tem muitos médicos que fazem um nitya viretina, todo dia um pouco. O que que é todo dia um pouco? É você, né, você tomar, às vezes é tomar Bumia Malak, né, que é o chá de quebra-pedra. Às vezes é você tomar trífala um pouquinho todo dia, né? Tem uma quantidade, né, um horário para fazer, né? Então, assim, aos poucos, então você está fazendo sim o Vireshna, mas não é algo de uma intensidade, né, algo muito grande num espaço muito curto. Então, o Vireshna, quando a gente fala em Shodhana, a gente fala em intensidade. Pode falar, né, num tempo, posso fazer isso por 3 meses, né? Mas bem pouquinho todos os dias. Isso vai dar tempo para a pessoa pensar. Dá tempo para ela poder se reorganizar, porque eu estou eliminando aquele excesso, ela vai percebendo, né, que aquela irritação está indo embora, né, nessa reorganização das relações, né? Imagina se eu arranco tudo de uma vez, a pessoa pode, Então, né? mas o que a gente observa é que, assim, não sei se culturalmente, socialmente, a gente, ou é o momento, mas a gente quer sempre. Por que que o asana e o Panchakarma chamam tanta atenção? Porque se pensa num resultado rápido, né? E isso Sim, que você mas a está pessoa pode. falando, né?
É por isso que eu acho que é importante esse canal de comunicação para todos, sabe? Essa aula para todo mundo, para tentar desmistificar isso e mostrar que é. Porque o asana, ele também dá uma sensação, naquele momento, pós-prática, que você já está todo equilibrado, né? Então, assim, não é verdade. Assim, eu acho que, em primeiro lugar, hoje, até na aula, depois, se você quiser dar uma citada do que aconteceu na aula, Osnir, eu fui percebendo assim, o quanto aquela pessoa com quem você estava trocando ali na hora, ela nem sabia que estava desequilibrada, porque desequilíbrio é tão natural para gente, né? Eu troco as peças de lugar e digo que tô com uma inflamação no meu cotovelo porque eu tive que carregar peso, não porque minha articulação está sem lubrificação, porque eu não bebo água, ou porque eu como muita granola, ou porque eu corro. Então, assim, todo esse conhecimento, ele realmente tem que ser aos poucos, porque é muita coisa, né? Só antes do Osmir falar, só Tá. para completar, assim, para te dar a resposta daquilo quando a gente faz os em excesso, né? Quando a pessoa tira de uma vez, a tendência é ela voltar ao que era antes. Sabe por quê? Porque a mente ela não sustenta. Quando Eu se eu tiro de uma vez, vamos supor que a pessoa tá. É lógico que ela se sente muito bem, né? Então, por isso que as pessoas elas querem ou fazer um aço, não querem fazer. Porque elas se sentem bem, é um ganho que elas têm ali. Só que é um ganho que não se sustenta. Por quê? Porque a mente ela não encontra, né, uma base, né, de apoio, né? E essa base de apoio ela está no seu corpo. Ela não está fora do seu corpo, ela é o seu corpo. Né? Então, por isso que esse pós-panchakarma ele tem que ser feito com muito cuidado, porque exatamente para trazer esse apoio. Quando não é feito, a tendência é a pessoa voltar ao que era antes, voltar a comer o que estava comendo antes, voltar a fazer tudo que ela estava fazendo antes. Essa Né? vai ser a nossa Foi o que eu conclusão. falei hoje de manhã, né? Quer dizer, eu falei para as pessoas, sabe? Dando um exemplo do horário de acordar, né? Ele sabe, se você acorda às 7, acorda 10 para 7, depois 20 para 7, depois 6:30. Né? Não, não vai querer acordar às 3:30 da manhã, já que você já acorda às 7, porque você não vai sustentar isso, né? Sim. Então, se a gente vai fazendo essas mudanças pequenas, elas são mais permanentes, né? Se a gente quer fazer uma grande mudança, não vai dar muito certo. Para fazer uma grande mudança, tem que carregar, embalar peça por peça, né? Estou falando de uma mudança de uma casa, né? Você tem que É. embalar, colocar, né? Isso está acontecendo isso está acontecendo aquilo, né? E a gente tem muita ignorância sobre as questões, né? Uhum. Muita. Deixa eu ver aqui, ó. 3 da manhã ainda não consegui até hoje. Normal, Camila. Ai, O, ela já o tá X da questão é naquele. que para você acordar 3:30 da manhã, 9 horas você já tem que estar na cama. É. E para quem é mãe, para quem tem um monte de coisa, é mais difícil isso. Mas um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Eu acho que né, os que você pode falar dessa insatisfação, né? A gente tem essa. Eu vou falar um exemplo de mim. Assim. Quando eu fiz o meu primeiro tratamento lá de Ayurveda, a primeira vez que eu fiz, o médico falou para mim assim, né? Ah, você deveria fazer yoga. E eu, na época, já fazia, né? Fazia uma prática, e eu fazia uma prática super intensa. E ele falou, mas não precisa fazer tanto assim. Você acha que eu ouvi? Na minha cabeça, né? Eu falei assim, não, mas eu vou fazer, eu consigo fazer 1 hora, 1 hora e meia, por que que eu não vou fazer essa 1 hora? Né? Mas ele tava falando, eu tava fazendo por um processo de panchakarma. Imagina ficar fazendo ashtanga, né? Já é o negócio já tá me debilitando, eu vou fazer um negócio que vai me debilitar mais ainda. Só que a minha cabeça eu não conseguia entender, né? Então assim esse é o processo da ignorância, né? A gente pela ignorância a gente vai precisar viver um processo, vai ter que gerar um sofrimento, aí você vai para poder entender. Agora, e existe esse buraco interno, esse vácuo, né? Que quando a gente fala para fazer
um pouco, aos poucos, a gente se sente insuficiente. Eu falo assim, não, mas por que eu vou fazer um pouco? Por que eu não posso acordar 3 horas da manhã? Né? E é um questionamento interno mesmo, né? Eu tô falando aqui das 3 horas da manhã, mas a gente no Ayurveda vai ter uma gama de coisas, né? Eu tô falando pra pessoa, faz aos poucos, né? Aí ela não consegue fazer a orientação, e ela vem e fala assim, mas aí ela fala de todos os ganhos, fala, mas olha que legal, tudo que você conquistou, só com pouca coisa. Então imagina, né? Então o pensamento é o contrário. Se você for implementando, olha quantas coisas melhores que isso vai acontecer. É o mesmo processo do yoga, né? Então, só que eu acho que isso é uma explicação, né? Jogar bola para o Osnir agora, assim, a nossa mente, como ela funciona de forma torta, não sei qual que é o nome para isso. Torta, minha, imagina. Imagina. Professor, qual é o nosso problema, professor? Qual é o nosso problema? Ou quais são os nossos problemas? Quais são? Olha lá. Menos do Rogério que está falando aqui, ó. Eu já acordo normalmente às 4. Por isso a minha prática está começando nesse horário. Acredito que falta só um pouquinho para chegar às 3. É isso aí, Rogério. Então, na verdade, não precisa ser exatamente às 3, né? 3:30. Mas a gente deveria, pelo menos, acordar antes das 6, né? A gente não, teoricamente, a gente não deveria passar das 6 da manhã, porque a gente entra num horário de capa doxa, né? E capa é letargia, é tamas, a gente fica meio assim. Então, qualquer horário antes das 6 já tá bom, viu, Rogério? Fica tranquilo. Não precisa ser muito, muito cedo, porque depende de que hora a gente vai dormir, depende do que a gente comeu antes de dormir, depende de uma série de coisas. Mas, assim, o que a gente precisa entender é que, assim, né, hoje em dia, a gente tem uma cobrança muito grande por eficiência, né? Super-homem, Mulher Maravilha, né? É. E a gente tem uma distorção nisso, porque eficiência significa você fazer poucas coisas bem. Não significa você fazer um monte de coisa mal. Sim. E a maior parte das pessoas entendem eficiência com essa quantidade, né, de coisas que se faz. Eu acho que tem a ver com performance, né? É É você. performance. Isso entra É. dentro do yoga também, sabe? As pessoas entendem asana como performance. Asana não é performance. Asana é processo, né? Asana é um processo de você estar presente naquilo que você está fazendo. Não é colocar as pernas atrás da cabeça, ficar 10 minutos em Shirshasana com um cara contando no cronômetro para ver se você foi aprovado ou não, né? Percebe? Fica a dica, pessoal, fica a dica, tá? Fica a dica. Alivia a pressão, gente. Exato. Alivia a pressão e diminui o ego, né? Porque as duas coisas É. caminham juntas. Então, assim, sabe, quando o Patanjali colocou yamas e niyamas antes de tudo isso, ele colocou por quê? Porque é o meu estilo de vida. Assim como no Ayurveda a gente tem o Dinacharya e o Ritucharya, né? O que a gente faz de manhã e o que a gente faz antes de dormir. Patanjali também colocou yamas e niyamas como o quê? Não é como ética, não é como moral. É como um estilo de vida que permite que a minha mente permaneça sátvica, né? Aí a pessoa não se equilibra no asana, ela fica assim, ó.
Exato. Ai, que Uma vez eu raiva, estava eu não dando aula e a consigo. menina estava fazendo massa, de repente ela bateu a mão assim. Eu disse, o que que foi? Ela disse, eu não tenho que me esforçar para fazer o asana. Eu disse, você não está se esforçando para fazer o asana. Você está conflitando a sua mente porque você não consegue fazer. Isso não é esforço para fazer. Percebe? Você está desequilibrada porque você não está fazendo. Isso não é esforço para fazer. Né? Então, assim, a gente muitas vezes não entende, né? Não entende que, assim, a gente tende a assumir uma quantidade de coisas maiores do que a gente consegue fazer. E quando a gente não consegue, a gente se cobra. E aí a mente fica rajásica. E com essa mente rajásica, onde existe yoga? Só competição, né? Quem faz o asana mais difícil, mais avançado, mais complicado, né? Então, o yoga, o Ayurveda traz esse conhecimento, né, do meu corpo, para meu corpo estar bem, para ele não atrapalhar na minha mente. Yamas e niyamas me orientam para como ter uma conduta de vida, para minha conduta de vida não atrapalhar na minha mente. E quando o meu corpo não atrapalha na minha mente e a minha conduta não atrapalha na minha mente, aí começa o yoga. Sim. E aí a gente pode acrescentar aí os purusharthas, né? Os 4 objetivos da vida, porque que é o que vai trazer essa guia, né, Sim, para as pessoas, porque também qual que é o conflito também, né? Às vezes a pessoa não aceitar, a gente fala assim, o que que é arta, né? E a gente tem condições de sustentar, de prover esse corpo nesse mundo que a gente está manifestando. Então, isso envolve dinheiro, isso envolve comida, isso envolve um local para morar, né? E a gente vê, né, muitas pessoas entrando em conflito, né? Assim, mas será que eu mereço? Será que eu devo? Será que eu, né? Então, arta, né, faz parte, né? Cama, né? Então, na primeira fase da sua vida, você vai satisfazer os sentidos, faz parte da infância, né? A gente satisfazer, né? Cama, né? Ter sim. esse prazer dos sentidos. Isso não vai ser eliminado ao longo da vida, mas a gente percebe que isso vai mudando a prioridade, né? Assim como a arte vai tomando conta quando você vai ficando adulto, né? E no final, que a gente está falando de moksha, né? E tudo isso guiado por Dharma, né? Mas, mas moksha é exatamente esse ponto quando a gente entra no yoga, né? Então, Kama e Hatha, eles fazem parte do Ayurveda. O X da questão em tudo isso não é que Artha e Kama sejam um problema. Não, A ausência de Dharma sim, é um problema. em Artha e Kama é que é o problema. Sim. Professor, você pode explicar rapidamente a cama para tem gente Então, que assim, não está Artha... familiarizado com os Então, termos. os Purusharthas são o objetivo da vida humana. Então, todo ser humano tem um objetivo aqui, certo? Então, quando a gente fala de Artha, a gente está falando de tudo aquilo que eu adquiro, que me traz conforto, que me traz segurança, ok? Quando eu falo de cama, eu falo de tudo aquilo que é relacionado ao sentimento que eu tenho para usufruir desse bem-estar, né? O prazer de usufruir do bem-estar, o prazer de usufruir dessa segurança, desse conforto, e está tudo certo. O X de tudo existe uma coisa chamada Dharma, que são os valores que eu tenho para adquirir o dinheiro
o conforto, a segurança e como eu usufruo disso, no prazer que eu tenho em usufruir tudo isso. Então, basicamente, os Purusharthas são isso, né? Eu vou trabalhar, eu vou ter uma boa casa, eu vou ter segurança, eu vou ter conforto, eu vou usufruir dessa segurança, eu vou usufruir desse conforto, porém, os meus valores ou os valores universais, eles não podem ser quebrados em nome do meu conforto, em nome da minha segurança, Do meu prazer. em nome do meu prazer. Ok? Então eu tenho o Dharma, né? Eu tenho esses valores guiando todo o meu processo para adquirir a arta e para usufruir de kama. Se eu tenho isso, está tudo certo. Ninguém precisa viver com uma tanga e morando numa caverna, entende? Eu posso ter dinheiro, eu posso ter conforto, eu posso ter um monte de coisa. Agora, como eu conquistei isso? Eu contrariei algum valor? Há um tempo atrás eu vi aí, né, um padre que ele era funcionário fantasma de uma firma. O padre. Um padre. E aí ele dizia que, assim, ele não pegava esse dinheiro para ele. Ele usava o dinheiro dessa posição fantasma para ajudar a paróquia. Veja, para o yoga isso não procede. Não. Que por mais que ele esteja usando esse dinheiro para ajudar a paróquia, ser um funcionário fantasma está errado. Contraria o quê? Dharma. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente justifica algumas coisas porque que a gente fez errado, achando que essa justificação, né, Sim. ela retira o peso do erro, né? E a Ah, gente mas eu não faz estou isso com. usando esse dinheiro para mim, eu estou Ah, usando para a comunidade. Amigo, você está errado, você é um funcionário que é um fantasma, isso não é certo. Mesmo que você esteja usando esse dinheiro para ajudar a comunidade, isso, para a visão do Dharma, isso está errado. professor, e a gente acaba fazendo isso até com a gente mesmo, né? Essa justificativa, né? Para eu ter uma boa. Vou ser bem mundana aqui, bem pequena aqui, no sentido assim. Para eu ter uma boa. Por exemplo, o momento atual. Para eu ter uma boa forma ditada pela mídia, eu vou tomar um medicamento que eu nem tenho ideia do que vai causar para mim lá na frente, né? Então, assim, falando aqui nesse microcosmos, eu tô de mim para comigo mesmo. Isso nem tem a ver propriamente diretamente com a sociedade à minha volta, com as pessoas à minha volta, né? Esse conceito. A gente acaba fazendo isso com a gente mesmo, né? Dando desculpas para justificar uma, uma má vontade, não uma má vontade, né? Uma má ação para conosco, né? É, a gente tem uma tendência muito grande a fazer isso, né? A arrumar uma série de justificativas Que não são dármicas. que não são dharmicas.
né? Ó, o Rogério colocou aqui, ó, meu primeiro mestre em minha vida, quando eu tinha 13 anos, me disse: é mais fácil defender um tratado filosófico de 1000 páginas do que viver um só princípio. É isso que a gente vive mesmo, Sim. né? A Uhum. gente tem muitas coisas. Exato. Isso que o Osni também, assim, eu acho que que envolve o negócio da performance, que agora envolve isso que ele está falando, né? Aí eu estou buscando aqui a palavra, né? Do Ayurveda a gente fala em prajna parada, né? Que é o uso indevido do intelecto, né? Você sabe que está errado, porque esse padre sabia que estava errado, né? Você sabe que está errado, mas você continua fazendo, né? Então, isso eu tenho nome, né? Esse uso indevido do intelecto, isso é para qualquer coisa, né? E isso é uma das causas de adoecimento, né? Então, é que a gente não vê isso como uma causa de adoecimento. Você usar de forma indevida, né, adármica, o seu intelecto, ofendendo a si mesmo, em primeiro lugar, né? A gente não vê isso como um problema, né? Que isso pode, de repente, causar uma doença, né? Mas, de acordo com os textos ayurvédicos, sim, Pragna Parada ele é uma das principais causas de adoecimento. Porque a doença toda começa, né, com, né, Raga, né, ou Roga, né, com Raga, 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 Viroga, Satatana, Shaktana, Shesha, exato. Kaya, Prasutana, Shesha. E aí, Vagbata não começou esse Shanti Mantra de forma diferente. Aliás, ele não começou dessa forma por desa- acaso, né? por Ele acaso, não então, tirou isso do nada, né? exato, se você for pegar exatamente esse sloka, né, é o 248, acho que eu guardei, o 148, eu não lembro, que é, olha, de uma época eu não sabia, mas que ele vai chegando nessa sequência, né? De como que você, através de pensamentos não adequados, que você gera raiva, irritação, desejo, né? E isso vai gerando uma série de desequilíbrios. E toda doença ela vai partir de um desequilíbrio primeiro mental e depois isso vai se estabilizar no corpo. Claro que é que a gente, dependendo do momento, de como isso é manifestado, a gente não sabe direito, porque pode ser que isso tenha começado não necessariamente nessa vida, né? Então, às vezes o que está manifestado agora não necessariamente você pensou agora, karmicamente falando, né? Entendi que é um assunto muito complexo, né? Mas enfim. Acabei de sair de uma consulta, né? Eu estava acompanhando um médico de Deutsch, né? E eu faço as traduções para ele. E aí você vai vendo toda a complexidade do negócio, porque ele põe o mapa e ele fala assim, mas isso aí você tem tais planetas em tal lugar, e por isso que você. Assim, ele fala, seu sol interno que está fazendo isso com você. Ele não está tirando a responsabilidade da pessoa, né? Mas ele está falando assim, esse sol interno que você recebe, essa influência, faz com que você age dessa forma, que você escolha essas coisas, né? E aí você vai ter algumas remédios, né? Vamos dizer assim, remédios ou de pranayama ou de coisas que você tem que fazer para poder. E às vezes é ajudar as pessoas. Tem muitas coisas que é seva. Porque mesmo que sendo aquele seva por interesse, né? Porque quando a pessoa recebe essa ordem, né? Ela tá fazendo porque ela sabe que aquilo ela vai receber um benefício. Mas aquilo vai afetar de forma positiva a mente dessa pessoa e em algum momento isso vai mudar, né? É por isso que ele está falando para, né? Então às vezes são coisas simples, né? É fazer seva, né? Gente, é uma coisa muito simples. Quem não se sente bem ajudando alguém? Quem? Não, dá uma felicidade imensa, né? Uma Ok? satisfação, um coração leve, né? Então Esse sentimento de leveza, de felicidade, é a porta de abertura para a sua cura. Raga, Adiroga, Satatano, Shaktana, Shesha, Kaya, Pratutana, Shesha. É o óbvio. Por que dentro do hinduísmo existe essa questão do seva?
Porque quando você serve, esse é um problema. A maior parte das pessoas não entendem que quando elas servem, isso traz um estado de espírito que possibilita a cura. Só que nós fomos mal educados a ponto de querer ser servido. E quando eu tenho essa má educação de querer ser servido e eu não sou, eu crio um estado de espírito oposto do estado de espírito de quando eu sirvo. E é por isso que as pessoas vivem doentes. E nem percebem o porquê. E nem percebem. Tem uma história... Sabe, quando eu ajudo alguém, como é que eu me sinto? Eu me sinto bem. Eu me sinto leve. Eu me sinto feliz. E esses sentimentos são a porta de abertura para a minha cura. Mas estupidamente eu quero ser servido. E aí eu abro a porta para as minhas doenças. Esse é o Shiva. Quando eu estive lá no instituto, o Dr. Lodge tem um senhor que é um motorista, né? Quando ele faz o puja, a primeira pessoa que ele agradece é a esposa. Né? Então ele fala, né? Ele usa um termo que ele se dobra, né? Aos pés dela, né? Porque ele fala, ele não seria nada sem ela, né? Ele não seria nada se ela não tivesse feito o que ela fez, que é cuidar da família, que é sustentar enquanto ele estava viajando. Ele falou assim, eu passava muitos meses viajando, né? No começo as pessoas achavam que ela era divorciada. Ele falou isso pra gente. Mas no começo as pessoas achavam que ela era divorciada. Ele falou, não, ela tem marido. Mas então, primeiro ele agradece, né, a esposa, e ele tem uma sequência, mas dentro dessa sequência, muitas vezes esse motorista ele estava sempre ali um dos primeiros ali que ele ali agradece, sabe? E é todo puja. Então, assim, você tem 3 pujas na semana, são os 3, ele vai colocar essas pessoas, né? E ele vai colocando. E aí eu não sabia da história desse motorista, mas esse motorista, ele não é uma pessoa que ele foi lá e contratou, eu quero um motorista. Ele é uma pessoa fazendo seva. Só que ele é um cara muito rico. Ele é um cara assim que tem muito dinheiro. E por que ele está fazendo isso, né? Porque o Dr. Lad, o filho desse senhor, há muitos anos atrás, sofreu um acidente e foi desenganado pelos médicos, né? Então, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu só sei que a história, resumidamente, ele foi desenganado pelos médicos, aí o Dr. Lad cuidou dele, e hoje você olha, porque hoje ele é um dos professores lá da escola, eu não sabia também, né? Depois, você não olha para ele, não tem absolutamente nada, ele anda, fala, mas dizem que ele estava desenganado na cama, né? E esse senhor ficou tão, tão, tão profundamente agradecido que ele fez o curso de formação, que é caríssimo, 5 vezes. 5 vezes. E depois disso ele continua fazendo seva, né? Continua sendo motorista do Dr. Então leva para tudo quanto é lugar. Mas não é uma pessoa que fala assim, é uma pessoa que ele foi lá e contratou. Não, é uma pessoa que Que fez por devoção mesmo, né? Por devoção. No sentido de ajudar, né? E não tá fazendo isso não tem a ver com dinheiro, né? Porque ele não... Né? Esse então, é o nosso problema. A gente faz tudo por dinheiro. Te levanta cedo... Por dinheiro. 3 horas da manhã, se for para ou ir viajar, que nem quando a gente era criança, que tinha excursão da escola, ou seja, por essa... Ou porque, assim, eu vou trabalhar, eu vou ter que ganhar... Quer dizer, eu vou porque meu trabalho exige, né? Mas quando é por mim mesmo, eu dou aquela... Existe um conceito, né, dentro do yoga chamado dana.
Dana significa fazer tudo por nada. Ou seja, é fazer porque é o que tem que ser feito. Simples. Eu não faço porque eu vou ganhar isso, ou porque eu não faço porque eu vou perder aquilo. Eu faço porque é o que tem que ser feito. Simples. A vida fica leve quando eu faço o que tem que ser feito. Quando eu faço por alguma razão, a vida fica pesada. E a gente Se eu nem ganho, eu percebe. fico feliz, e se eu não ganho, eu fico triste. Se eu faço porque tem que ser feito, tanto faz se eu tenho ou eu não tenho esse retorno. Eu fiz só o que tinha que fazer, qual é o problema? Por que eu tenho que ganhar alguma coisa por fazer algo que é o que tem que ser feito? Posso dar uma guinada agora na live? Só uma guinada no Pode. sentido, dentro do contexto. O... Eu queria que você falasse do yoga, Osni, nesse... vamos pensar assim, da realidade, não sei se a palavra certa é objetivo, né? Mas assim, do por que a gente pratica yoga, né? A gente fala para iluminar, né? Mas assim, e eu tô falando isso da relação da gente com a morte mesmo, né? E eu tô falando isso também porque, e aí quando você falou daquela frase, né, que um Vaidya, ele não é um Vaidya 100% se não conhece yoga, e um yogi não é um yogi 100% se não conhece a, O Ayurveda. o Ayurveda. E eu vou falar isso porque eu ouvi isso, né, de um professor de Ayurveda, que é o Dr. Lani, e um dia ele deu sentou e falou assim, que a gente, assim, ou a gente se mexia, ou assim, já passou o tempo, né, de você, da gente sentar e, assim, fazer o yoga de forma correta, né, e não era esse yoga que a gente aprende fazendo asana, né, então, que é esse Kriya Yoga, né, então, e aí ele falou dessa questão da morte, né, então, eu queria que você falasse um pouco desse yoga, quando a gente fala dessa nossa transição. Então, né, o ponto central de tudo isso que eu vejo, né, é justamente o fato das pessoas não entenderem yoga e ayurveda juntos, né? Então, assim, quando a gente entoa, né, o mantra de Patanjali, a gente vê que Patanjali trouxe o yoga para a serenidade e santidade da mente e o Ayurveda para a saúde do corpo. Quando eu não entendo isso, eu uso esse yoga de uma forma um pouco equivocada, né? Eu não entendo que yamas e niyamas é o que torna a minha mente sátrica. E aí eu torno o yoga um Rivotril Yoga. Então eu estou mal, eu faço uma prática e eu fico bem. E vai ficar, ok? O X da questão é, quando eu tenho uma conduta baseado em yamas e niyamas, que nada tem a ver com ética e nada tem a ver com moral, Patanjali coloca yamas e niyamas para que eu cultive uma mente sátvica. Swatmarama fala isso, né, no Hatha Yoga Pradipika, ele diz, e com a mente serena e tranquila,
o yogi deve sentar e fazer sua prática. Não é a prática que torna a minha mente serena e tranquila. É a minha vida, minha conduta, meu estilo de vida. Né? Quando eu não entendo isso, é a mesma coisa que não entender Ritucharya, né, Lu? Sim. Eu não entendo que o meu Ritucharya, né, a minha rotina diária, me torna saudável. Eu tenho uma rotina completamente maluca, e aí quando tudo destrambelha, eu corro atrás de um terapeuta ou de um Vaidya e falo, pelo amor de Deus, Sim. me ajuda a ficar saudável. Então, assim, o yoga sem yamas e niyamas é a mesma coisa que a Ayurveda sem Ritucharya. O Dinacharya e o Ritucharya, sim. Dinacharya, né? É a mesma coisa. Percebe? Não adianta Então, você fazer um assim, Panchakarma e não tiver um Dinacharya, um Ritucharya. E aí a gente está sempre indo para os extremos, né? Percebe? Sempre indo para os extremos. Então, assim, quando eu entendo, né, que yamas e niyamas baseia a minha conduta é dhármica, né? Eu tenho uma determinada conduta X, Y, Z. Isso tudo já transformou a minha mente em uma mente mais sátrica. E aí, quando eu faço a minha prática, eu entro nesse processo de ir cada vez mais adiante. Se não é isso, eu estou mal, faço a minha prática, fico bem. Mas Passou o efeito, fico mal de novo. Mas a gente pode dizer assim, né, que o Ayurveda, quando a gente fala do corpo, ele preparar esse corpo, né, obviamente, deixar ele junto, que ele faz parte do yamas e niyamas, né, e aí e com um corpo saudável, uma mente serena, a gente vai fazer uma prática de yoga que não necessariamente é o asana, pode ser até, mas que vai trazer essa yoga interno. E essa prática vai nos preparar para essa transição, né? Que é uma transição. Sim. É que a gente fala da morte, né? Mas como se fosse algo parece que ruim, né? Mas é uma transição, né? Então, e isso da a gente fala muito, e eu acho que dentro das suas aulas você traz bastante disso, né? Que essa nossa preocupação, a gente tem uma preocupação muito com o externo, né? Mas a gente deveria sempre estar preocupado com esse interno, de como a gente vai se preparar para essa transição, porque a hora que você vai, A gente deveria, na verdade, a gente deveria morrer todo dia. Sim. É o que eu estava pensando aqui. Que você está falando muito dessa morte do ego, né? Porque quanto mais eu tô leve, livre, dentro da minha rotina diária, sem pesos, com um corpo que proporciona uma mente mais tranquila, que não está competindo, que não está querendo provar nada para ninguém, que não devolve a hostilidade que vem de fora, né? Isso quando a gente fala dessa morte, a grande verdadeira, que é onde fica o seu ego realmente, né? Tipo assim, não adianta mais você querer brigar e querer impor nada, porque você foi, né? Mas essa preparação, né? Dia após Aos poucos, dia, né? para Vai você ir morrendo aos largando, né? É. Porque o que acontece é isso. Às vezes, tudo isso nos leva para um culto ao corpo, ao culto à vida eterna, a ser dinâmico, a ser jovem eternamente, né? Que são coisas que, né, não são muito reais, assim. A gente ainda está... Não são nada reais, né? É verdade, né? Não tem nada A de gente já está realidade. vestido desse corpo. Quando o Guruji esteve aqui, né? A gente estava fazendo um retiro e aí tinha lá o pessoal da arte de viver. E aí o menino ficou sabendo, né, que tinha um guru indiano lá, ele foi todo empolgado para conversar com o Guruji. Ele só não imaginava quem era o Guruji, né?
E aí ele convidou o Guruji para um satsanga e tal. E aí Guruji olhou para ele e falou assim, posso fazer uma observação? E o menino ficou todo empolgado, disse, claro. Ele disse, sabe, vocês deveriam mudar o nome da sua organização para Arte de Morrer. Porque viver, qualquer pessoa vive, mas só os yogis sabem morrer. O menino ficou tão perturbado, mas tão perturbado, que ele, assim, ele fugia do Guruji. Cada vez que ele estava em algum lugar e ele via, ele ia para outro lado, tipo assim, esse velho deve ser louco, né? Imagina que história é essa? Mas o ponto é esse, né? A gente deveria morrer todas as noites e renascer um ser novo a cada manhã. E não ser aprisionado a todos os dogmas, todos os conceitos, todas as idiotices que a gente acaba se apegando para se sentir seguro. A gente deveria ter a coragem de largar, né? De soltar e estar disponível para o que é e não para o que deveria ser. Isso é yoga. O resto é estica e puxa e viva a turma da Xuxa. Eu gosto. Mas isso que você está falando, olha que, né, que eu acho muito bonito. Bonito, mas é difícil, obviamente, de pôr em prática, porque essa morte, a gente está falando de uma digestão, se eu pegar aqui o Ayurveda para explicar, né, de uma digestão 100% desse emocional, e onde eu não carrego absolutamente nada para o dia seguinte, né? Então, tudo que aconteceu nesse dia eu digeri, em relação às pessoas, a relacionamento, né? Tudo. E é interessante isso, né? Porque só depois das suas aulas que eu entendi assim, quanto que a gente se relaciona com a memória que a gente tem da pessoa, e não com a pessoa, não aquilo que ela está se apresentando para você. Né? Então, eu tô aqui conversando com a Dedé ou com você, mas assim, às vezes num relapso, ou grande parte do tempo, eu tô me relacionando com a memória que eu tenho, né, da pessoa, né, e não como ela está se apresentando para mim. E a gente faz isso o tempo todo, né? O tempo O tempo todo. todo. Então, a minha mente ela nunca está no presente, ela sempre está no passado. Né? E quando a gente fala de um yogi, né, que é um yogi, né, de Y maiúsculo, como o Yosen fala, né, ele não tem não tem o passado, não vive no passado nem, né, para ele só existe o presente, porque ele simplesmente ele digeriu aquilo, né? Ele tá se relacionando com aquilo que é, né? Não com a memória que ele tem da pessoa, a memória que ele tem daquela coisa, a memória que ele tem, né? Ou a emoção que ele guardou em referente, né? Não existe isso, né? Mas Eu acho que aqui cabe, né, Lu, você falar o que o Dr. Lade falou do relacionamento dele com a mulher dele, né? Ele dá, durante as aulas, ele fala muito de relacionamento, até porque para ele o Ayurveda ele é um relacionamento, né, do mundo interno com o mundo externo. E dentro, né, dentro do seu ashram, que é a sua casa, você está falando da sua esposa, do seu marido, né? E ele uma vez ele falou assim, né, eu acordo todos os dias feliz porque eu fico, né, feliz de poder descobrir qual a minha nova mulher. Quem é? Né? A Porque maior todo parte das dia pessoas querem trocar de mulher e não descobrir a nova mulher na mesma mulher, né? exato. Então ele fala assim, né, eu fico, né, contente porque eu sei que ela não é mais o que ela era ontem, então eu quero saber né, que ela é hoje, né? E aí eu vou me relacionar com ela de hoje. Então ele fala o tempo todo isso pra gente, falando assim, qual que é o nosso problema? Que a gente tá o tempo todo se relacionando com uma memória e não com o que é. Né? E se a gente desenvolver essa alegria de descobrir essa nova pessoa todos os dias, né? E ver a beleza nessa nova pessoa todos os dias, né? Você vai ter um casamento longevo, você vai ter, né, enfim, Um relacionamento de trabalho, um relacionamento na aula. A gente brinca assim, por exemplo, quando você fala, né?
pessoa tá lá, afasta as pernas, afasta os pés, eleva o braço. Aí todo mundo já tá na postura. Quer dizer, a gente não tem essa mente no agora. Eu vi uma vez no livro, acho que do Vivekananda, que ele falava assim: sabe a árvore na frente da sua casa? Você já não mais a vê, porque ela tá lá todo dia. E como você anda, né, dessa forma tão zumbi, né, binzu, que nem o Osner fala na vida, você você se acostuma e aí você não vê mais. Mas ele falava assim, mas isso é uma árvore. Agora, você já pensou que você faz isso com seu pai, com a sua irmã, com o seu filho, com o seu colega de trabalho, né? Você não mais o vê, porque você acostumou-se, né? A sua mente se acostumou, e agora você falando, né? A mente está sempre no passado, na ideia que eu faço do Osnir, na ideia que eu faço de você, na ideia que vocês fazem de mim, na ideia de que todo mundo que está assistindo faz da gente, Quantas vezes você né? não ouviu assim, eu tenho medo de fazer, né? Eu não fiz a sua aula até hoje porque estava com medo de você. Aí, então a pessoa tem medo da ideia que ela faz dele, né? Então, já ouvi várias vezes isso. Ai, ontem mesmo eu ouvi isso. A pessoa saiu e falou assim, nossa, eu vim até fazer a sua aula, eu tinha tanto medo de você. Pois é, bobagem, né? E Então, assim, mas aí Então, por, ouviu falar por de um mon... Osnir de 30 anos atrás, que eu não acho é que é o mais o título, Osnir de viu? agora, e a Não, pessoa... eu acho que é o título, assim, né? A gente chama, todo mundo te vê como um mestre e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho que já estar num nível de Ó, mestre a para Carol, a poder Carol, a fazer Carol aula colocou com aqui, ó. mestre. Nosso malvado Lado favorito. favorito, é. ele faz jus, né? Carequinha tudo. Não é malvado. Não, não, Tá, ô, olha só, Márcia, a Marcinha tá aí. A Marcinha pode dizer se ele é malvado ou não. não, Marcinha vai e defender. ele forma as professoras, depois eu vou fazer aula com as professoras, que eu também fui formada com ele, mas assim, mas eu não dou aula, né, de yoga. Mas quando eu vou fazer aula com as professoras que ele formou, menino, ninguém dá boi não. Eu falei assim, gente, você foi aluna dele mesmo, né? Ah, Só lenda, é queridos, só lenda, é queridos. só lenda. Aham. É, vocês dois são uma lenda mesmo. Não, ela é uma lenda, eu sou uma lêndia. Lente. Sua Olha lá, a lenda, o Marcia seu. colocou, não é malvado, tá vendo? Não, a Márcia eu vou considerar, porque ela A protege Márcia, tanto, a Márcia tanto da que. massagem, que ela ficou acariciando o Henrique. Pô, mas a Márcia todo demais. É Coloca. excesso de Eu, óleo. excesso, Ai, gente. O capa deixou ela mais eu quero, amorosa, eu quero eu ser a próxima parceira da Márcia para receber né? todos os Ó, eu vou falar cuidados. para vocês, a gente tem aqui só amigos. Se eu Uhum. for aqui falar de todo mundo que apareceu hoje, eu tô aqui, né, bem emocionada. A Luiz está aqui, a Silvia lá de Sorocaba está aqui, a Mônica Brazantino, Marilza, o Rogério lá do Mato Grosso, Estelinha, né? Estelinha, assim, é muita gente, ó, né? O Hélio, a Sandra. É muito bacana, assim, né? A gente ter montado esse Até a grupo aqui. Denise está aqui, ó lá. Até a Denise está aqui. Chegou. Olá, saudade, olá. Malvadinho, ó. Era. Ah, o pessoal. Ó, mas tem aqui pessoal do set também, né? Beijo, Dani, Tem Denise. o do set, Beijo, tem aqui beijo, beijo. também. Tem um monte de gente aqui, gente. É assim, a Júlia tá aqui, ó, a Jaque lá de Curitiba tá aqui. É muito bacana essa sala de aula aqui, assim, ó, com todo mundo de todo lugar do mundo, né? Bem bacana. Muito bom. Queridos professores, amados mestres, né? Dá vontade de não ir embora, não é? Dá vontade de não ir Até a embora. Bia tá aí, ó. Até a Até a Bia. Bia. Ixi, tem muita gente aqui.
a Flávia, nossa, a gente quer falar o nome de todo mundo mesmo, mas aí Larissa Takaki, a Larissa, olha que legal, ó, Uhum. 2026 está aí, batendo na porta. A gente vai começar o ano já logo, dia 5 de janeiro, a gente já está de volta aqui nas atividades. Pessoal, muitos cursos, introdução ao Ayurveda. Lu, podemos fazer de novo introdução ao Ayurveda? Claro, Vamos montar mais uma turma? O vamos. professor está ali saindo do forno, mais muitas coisas, né, professor? A gente fala ou não fala? Fala. Oh. Não, não sei, não sei. Não vamos falar, não. Tem um monte de projeto muito bacana, né? Quero agradecer demais a vocês dois, né? Porque essa live não se sustentaria sem todo esse conhecimento que vocês passam de forma muito generosa para a gente. Deixa a gente feliz, muitas vezes um pouco chateado, porque a gente olha para dentro e fala, mas o objetivo é realmente ajudar a gente a esclarecer aí a nossa inversão, né? A gente enxerga as coisas meio invertidas e é muito importante esse trabalho junto com vocês dois aqui no Instagram, né? No YouTube. Quero hoje, a última live, quero agradecer Gabriela, Michele, né, que aguenta nós aqui nas nossas atrapalhações, que segura a barra para a gente, que conversa com todo mundo pelo WhatsApp, que orienta o Guilherme, o querido Henrique, né, o segundo malvado favorito da galera, né? Eu não sei com quem ele aprendeu a ser malvado, mas tudo bem. Também não Uhum, entendo isso, não entendo isso. uhum, uhum. E é isso, agradecer demais, né? Tudo que a gente viveu esse ano, que a gente consiga fazer mais e melhor, né? Com serenidade, com a mente tranquila, para que seja bom para todo mundo, não é isso? Sim. Né? Exatamente. E eu não sei mais o que falar, eu só vou cantar. É preciso saber viver. Junto com Luciana Kimi, Osnico Ginota, você vai aprender a viver. Ou a Vamos morrer, morrer. né? Morrer, vamos morrer, né? Porque só como é que é, professor, que você sempre fala, né? Assim, se a gente tivesse eu tive essa conversa recentemente com uma turma aqui do estúdio. Se a gente falasse um pouco mais sobre esses processos das mortes, né? E a física mesmo, a real, a gente viveria muito melhor, porque a gente Sim. saberia que o dia de amanhã a gente não sabe se existe. Então agora é o que a gente tem. Então agora é a hora, né? Uhum. Sensacional. Por Sensacional. isso que Guruji sempre dizia, né? Aprenda a ser e não a tornar. Tornar-se é sempre futuro, né? E o futuro, ele não existe, né? O agora existe. E dependendo do que eu faço agora, isso determina se algum futuro vier a existir, que seja fruto do que eu faço agora, né? Uhum. A gente muitas vezes pensa, né, no futuro, ignora o agora, projeta a nossa mente lá na frente e se esquece que o lá na frente depende Do agora. do que está sendo feito agora, né? Uma vez o Niranjanananda falou, sabe, você pensa em você daqui a 10 anos, né? Mas pensa em você agora, porque a sua ação de agora é que vai determinar você daqui a 10 anos. Não pensa em você daqui a 10 anos. Pensa agora. Faz agora. Porque não tem outra realidade a não ser o agora. Se eu ignoro o agora e projeto a minha mente lá no futuro, eu deixo de realizar aquilo que eu tenho que realizar.
E aí não vai rolar. Como diz a Denise, lá veio a pancada do final do ano. Pois KKKKK. é, eu ia falar, nossa, vai pra Maria, né? Porque Deixa ele. Fica a esse é o dica, gente. ponto. Né? A maior parte das pessoas quer um ano novo, mas não quer largar o velho. Então, se eu não faço alguma coisa diferente agora, como é que eu posso esperar que o futuro seja algo diferente? Se eu estou repetindo. Veja, essas coisas a gente nunca sabe, né? Se realmente foi ou não foi, mas dizem que o Einstein falava isso, né? Fazer duas vezes a mesma coisa esperando resultados diferentes é o maior sinal de. Se foi ele que falou ou não, não sei. Mas que é uma realidade, é. Né? Eu não posso fazer duas vezes a mesma coisa esperando resultados diferentes. E aí a gente, só para encerrar, volta naquela questão da eficácia, né? Onde hoje em dia é cobrado que a gente faça tantas coisas. E a pessoa é vista como uma pessoa eficiente quando ela faz 10.000 coisas ao mesmo tempo. E a pessoa que faz uma coisa de cada vez é visto como ineficiente. O X da questão é, se você não tem tempo para fazer bem feito, onde você vai arrumar tempo para fazer duas vezes? Só isso que eu tenho para dizer. Ah, terminamos bem, nem Termina- pesou o clima, né? A gente pode dormir agora? Acho que eu já Podemos vou dormir. conseguir. Podemos dormir. Podemos dormir. Lu, abro aqui para você falar com o pessoal, se despedir aí da nossa live. Aí depois o professor Osir ele já encerra, tá bom? Tá bom. Eu tenho acho que, em primeiro lugar, agradecer, né, a você, ao Sudarshan, né, pelo espaço, a parceria, né, com todo mundo, né, os alunos que, que, que valorizam, né, todo o trabalho que você vem colocando e aí colocando o Ayurveda, né, trazendo o Ayurveda como um ponto também dentro desse trabalho. Então, acho que, em primeiro lugar, acho que agradecer esse espaço, esse ambiente que você A gente construiu com construiu. você trouxe, né, e a gente está sustentando isso, né, de primeiro lugar. Agradecer o Osni, né, por todo carinho, ensinamento, puxão de orelha, né, tudo que tem. Mas acho que todo esse processo, assim, só. Acho que quando a gente fala do Yoga Ayurveda aqui, né, eu acho o quanto que estudando o yoga, e o yoga que eu estou falando dos textos, não só a prática de asana, mas todo esse estudo, né, que envolve, me ajudou cada vez, me ajudou e me ajuda a compreender melhor o Ayurveda, né? Principalmente quando a gente fala nesse quesito do aspecto mental, né? E de como lidar, né, com o cliente, o paciente, né, de perceber esses estados, né? E isso traz muita clareza, né? E muito mais assertividade. E principalmente também pela cria, Então, também, né? Isso veio também do Osni. Eu acho que a cria, para quem nunca fez ou fez a iniciação, tá aí a dica. Eu Tá? acho que é uma forma. A gente pode falar de coisas densas, né? Então, isso traz uma clareza mental ou talvez uma estabilidade na tireoide ou talvez um sono melhor, né? Mas eu acho que as outras coisas que você vai percebendo, né? De uma serenidade, eu acho isso, né? Em relação à vida, por mais que esteja tudo turbulento, de você encontrar o caminho, porque acho que a serenidade é que faz com que você veja as possibilidades, né? Eu acho que isso aqui ela possibilita, fora, né, o que é realmente a função dela, que é fazer com que a gente amadureça e tenha essa iluminação, né? Eu acho que o Osni, né, todo o ensinamento, mas acho que a cria
nem sabia direito o que que era. Ah, vou fazer esse negócio. Tá falando tanto desse negócio, deixa eu fazer. Divisor de E, águas. e aí depois isso também foi no meio do caminho, eu estava lá nos Estados Unidos, foi quando eu vim para uma das vindas, né? Mas isso me ajudou também muito a compreender o Ayurveda que eu fui buscar, né, lá no Instituto, lá com o Dr. Lad. Então, assim, todo esse suporte, né, de estudo que ele vem dando, né, faz com que eu tenha uma compreensão muito maior, né, de todo esse corpo de conhecimento, porque a hora que você olha, tá tudo interligado, uma coisa que você viu ali, fala assim, nossa, aparece nesse texto, aparece ali. Agora a gente está estudando, né, a parte sutil, né, das nadis e e faz muito sentido, obviamente, no Ayurveda, né? A hora que eu olho para aquilo, eu falo assim, gente, né, é mais uma informação, mais um conhecimento que não é só mental, né? Porque aí eu estou olhando isso de uma forma clínica, estou olhando isso também na minha prática de cria, estou olhando isso em várias camadas, né? Isso aqui é cada vez mais surpreendente, porque eu não, é um texto novo, não conhecia. Mas a hora que eu lembro das aulas que eu tive lá, eu falei assim, poxa, ele falou disso, mas eu não sabia, né? Não conseguia associar uma coisa com a outra, né? Então, acho que eu acho que agradecer também os outros professores, né? O Gui, que não está aqui, O Guilherme. né, o Henrique, né? Que é super carinhoso, super cuidadoso com o pessoal também, né? E todo mundo, todos os alunos, né? Quem está assistindo, né? Porque também sem os alunos, qual que seria da gente? Tá falando ao vento? Não é? Se não tem quem quer aprender, como que alguém vai ensinar, pô? Ficar falando ao Pois é, vento, né? Então, acho que mais importante, né, disso tudo é a gente ter essa troca, né? Acho que os alunos são, e as pessoas que vêm, né, que querem aprender mais sobre o Ayurveda, que querem pôr em prática, cada vez mais as pessoas vêm com mais consciência, né? Então, isso é um trabalho que é conjunto, né? Acho que o Ayurveda antes de 20 anos atrás foi muito, assim como o Yoga, né, de 50 anos atrás, né? Imagina abrindo mato, capim. Para quem veio agora, tá tudo, né, campo aberto, né? Então, pois é. agradecer também aos antepassados, né? A todos aqueles que Jai Guru. trabalharam para que a gente pudesse hoje não falar o vento. Exato. Então é isso. E a dica é a seguinte só. Como eu disse, né? A maior parte das pessoas, elas querem uma vida nova, mas elas não querem largar o velho. Isso é muito intenso nesse processo de passagem do ano. Então, a dica é a seguinte: como a maior parte das pessoas vai solicitar essa energia e não vai usar, Brahmacharya, peguem a energia de quem não vai usar e usem. A energia vai estar disponível no planeta. Aproveita Todo o mundo momento. quer mudar, mas não quer largar o velho. Então, solicita a energia da mudança, mas não usa. Então, ela fica aqui, disponível. Então, hashtag fica a dica. Né? Já que ela está disponível, usa. Assim você não precisa usar a sua. Faz sentido, faz Não, sentido. pega emprestado um pouquinho de um, um Brahmacharya, pouquinho do Brahmacharya. outro, Usa né? sem precisar usar a sua. Brahmacharya. Ai, professor. Mas é real, não é real? É real, é Quantas real. pessoas fazem milhões de promessas? O ano que vem eu vou fazer regime,
o ano que vem eu vou fazer yoga, o ano que vem eu vou para academia, o ano que vem eu vou acordar cedo. Ninguém vai fazer nada disso. Toda essa energia, né, vai estar aí, ó, disponível. Aí a E gente vai faz ter o um quê? monte. A gente faz o quê? A gente pega essa energia, usa e não precisa Sim, usar. porque não Nossa, pode desperdiçar essa não energia, não pode é nossa, desperdiçar. mas a Se gente, ninguém usar, como, é, vai desperdiçar. é, Se a gente usa, não desperdiça. Brahmacharya. Hashtag fica a dica. Senhor. muito bom, esses dois, viu? Então, professor, agora você encerra. Tá bom, então. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om. Pessoal, boas festas, Boas festas. boas férias. Daqui a pouco a gente tá de volta. Tchau, Muito gente. Até obrigada, mais. professores, por tudo. Tchau, tchau. Tchau.